Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira, começando aí mais uma semana e desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar aí todos os seus objetivos pessoais, profissionais, que seja uma semana abençoada na sua vida e a gente começa aqui falando de Vasco da Gama. O dia seguinte, após a primeira derrota de 2022, o Vasco foi derrotado pelo Botafogo por 1-0 no clássico disputado ontem em São Luís do Maranhão. Vamos falar aqui sobre essa partida um pouquinho, tem as declarações de Zé Ricardo, Zé Ricardo falou muito sobre essa partida, soltou o verbo ali na entrevista coletiva. Vamos falar também sobre reforços, expectativa do Vasco anunciar nessa semana aí pelo menos mais 2 contratações que já estão praticamente fechadas, enfim. Muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Se você não for inscrito, tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo para você ter no seu aparelho celular. Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro? Baixe o OneFootball, é um aplicativo gratuito e lá você encontra as tabelas, os próximos jogos, tudo sobre os estaduais, tudo sobre os campeonatos europeus também, tudo sobre o mundo do futebol na palma da sua mão. É um baita aplicativo gratuito que você pode baixar na descrição desse vídeo, que tem o link, ou então no QR Code que vai aparecer agora na sua tela, você aponta a câmera do seu celular e baixa de graça. Falando em tabela, o Vasco perdeu 3 posições, o Vasco era o líder do Campeonato Carioca e agora é o 4º colocado, está passando aí a classificação na sua tela. Os 4 grandes estão ali nas 4 primeiras colocações, o Vasco caiu para a 4ª colocação nesse momento. O 5º colocado é o Audax, que tem 6 pontos atrás do Vasco da Gama. O Vasco que vai encarar o Audax no próximo final de semana. No meio de semana o Vasco pega o Bangu na quinta-feira e depois no final de semana pega o Audax. Então o Vasco pode aí praticamente confirmar a sua classificação nas próximas 2 rodadas, conseguindo uma vitória contra o Bangu e também contra o Audax. Nesse momento o Vasco fecha o G4 ali, é o 4º colocado, perdeu 3 posições na tabela. Bom, e ontem o Vasco foi derrotado pelo Botafogo, 1-0, o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, na segunda etapa o Vasco até reagiu, mas não foi capaz de conseguir o gol de empate, perdeu muitas oportunidades, perdeu gols inacreditáveis, o Riquelme perdeu um gol nos acréscimos ali aos 49, já embaixo da trave, chutou para cima. O Getúlio perdeu um gol sem goleiro, que ele inacreditavelmente furou. Então o Vasco abusou de perder oportunidades. O Gatito Fernandes também estava num dia diferente, que ele conseguiu salvar o Botafogo em várias ocasiões. Mas o Vasco num todo não foi bem, principalmente no primeiro tempo. O Vasco foi muito mal, deixou a desejar e no primeiro teste de verdade, a gente pode dizer que o time foi todo reprovado, Eu acho que só o Nenê fez uma boa partida, o Juninho também tentou bastante, mas enfim, o time não passou nesse primeiro teste. Se a gente for encarar esse jogo contra o Botafogo como um teste para a Série B, o time foi reprovado. E bom, essa semana o Vasco deve ter aí algumas novidades, Semana começando hoje e o Vasco deve anunciar pelo menos mais 2 contratações. Estou falando do volante Luiz Henrique, que vem por empréstimo do Fortaleza. Ele inclusive já treinou no CT Moacir Barbosa na última semana, treinou 2 dias já ali, fez os exames, tudo certinho, mas ainda não foi anunciado de forma oficial. Esse anúncio deve acontecer, se bobear, ainda hoje. E também o zagueiro Juan Quinteiro, o colombiano Juan Quinteiro, que também já está acertado com o Vasco, também vem por empréstimo aí do Fortaleza. O jogador estava na Colômbia, chegou no Rio de Janeiro no sábado e a expectativa é que hoje ele vá ao CT Moacir Barbosa para realizar ali os seus exames, e enfim, e ser anunciado também pelo Vasco da Gama. Então hoje, talvez amanhã, esses 2 jogadores aí devem ser anunciados pelo Vasco. As contratações já estão confirmadas, Juan Quinteiro, zagueiro, e o Luiz Henrique, volante, 2 novos jogadores do Vasco que serão anunciados essa semana. Bom, e o Zé Ricardo falou, após a derrota do Vasco, soltou o verbo, analisou a derrota,
disse que vai chegar mais jogadores, né? Citou até o Luiz Henrique e citou o Quinteiro também, citou a possibilidade também do Vasco trazer antes do jogo da Copa do Brasil um atacante de velocidade de lado de campo. Então vamos aqui ver os principais trechos, né, da entrevista coletiva do Zé Ricardo. Primeiro, ele analisa a derrota de 1-0 para o Botafogo. E em virtude dessas condições a gente precisa ter um jogo bem organizado desde a saída de bola. Quando conseguimos isso, até em virtude do Botafogo abaixar as linhas no segundo tempo, nós conseguimos ter a posse de bola, criar as oportunidades. Logicamente que íamos sofrer com alguns contra-ataques, porque o Botafogo tem jogadores rápidos também, o Diego, o Luiz, enfim, são jogadores que têm velocidade, por isso a gente precisava ter realmente a posse de bola qualificada para criar os espaços, para tentar a finalização. Se eu não me engano, nós chegamos perto de 20 finalizações no jogo todo. Acredito que dentro daquilo que dava para a gente fazer, nós tentamos, potencializamos. O Gatito realmente fez uma boa partida, tirou bolas importantes, tivemos uma bola na trave, um último lance com o Riquelme, que a bola passou por cima, um lance com o Getúlio, um lance com o Raniel. Então, lógico que quando a vitória não vem, sempre aparecem mais as críticas, os erros, mas entendemos que precisamos valorizar a nossa situação coletiva, e principalmente no segundo tempo, onde nós conseguimos colocar aqui em prática aquilo que nós havíamos planejado contra uma equipe que joga em bloco baixo. De qualquer forma, o sincronismo ainda precisa melhorar, e a gente acredita que com a sequência dos jogos nós devemos melhorar também o sincronismo e o entrosamento da equipe. Depois o treinador falou, né, sobre reforços, sobre esse time do Vasco, que precisa ajeitar ainda para a sequência da competição, e falou também principalmente sobre um jogador de velocidade, né, um atacante de lado de campo que o Vasco está buscando no mercado, e a expectativa é que chegue para o Campeonato Carioca e antes da partida da Copa do Brasil, onde o Vasco vai enfrentar a Ferroviária. Confira. Bom, em relação ao elenco, o Vasco, como qualquer grande equipe, está sempre atento para buscar opções, né? Mas todos sabem da dificuldade que nós tivemos para montar esse grupo, e a gente ainda busca pelo menos mais um atacante liberado para poder seguir no Campeonato Carioca e quem sabe até contar com ele na Copa do Brasil. Essa semana chegaram jogadores que podem dar opção para a gente também, caso do Juan Quinteiro e do Luiz Henrique. E certamente com a volta, quem sabe, do Vitinho, do Yuri Lara, a gente consiga ter algumas características que por enquanto nós não temos. Em relação aos jogadores da base, como eu sempre falei, eu acho que o Vasco tem um trabalho de excelência nas categorias de base, não é à toa que está sempre chegando nas competições nacionais, a maioria das vezes brigando pelo título. E nosso dever também olhar para a base com todo carinho, mas sem dúvida nenhuma eu não me preocupo excessivamente com isso. Quando a gente faz as substituições, é aquilo que a gente treina, é aquilo que a gente pede para eles, é aqueles que eles também estão dando retorno no nosso dia a dia, no treinamento. Então, quando você fala que entraram 3 dos 4 substituídos, que são da base do Vasco, eu acho que acaba sendo uma consequência daquilo que eles fazem durante a semana e do treinamento. E o treinador também falou ali, né, tentou explicar como reagir após a primeira derrota, né? A primeira derrota é aquele baque, como fazer para que os jogadores não fiquem abalados, né, e consigam aí continuar no caminho rumo à classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Confira. Uma derrota é sempre muito chata, né? Ruim, lógico que a gente fica chateada, principalmente da maneira como foi, né? Quando a gente é derrotado jogando mal, o pessoal fica chateado 2 vezes, mas entendendo por que perdeu, né? Eu acho que hoje a gente não fez uma partida ruim, tivemos um momento de muita superioridade ao Botafogo, principalmente ao segundo tempo, até pela maneira como o Botafogo esperou o jogo e partiu para os contra-ataques. E é isso, consistência no jogo, regularidade, é isso que a gente vai brigar com eles, cobrar deles, que a gente consiga fazer o jogo de forma mais regular, mais linear durante a partida, mas entendendo que do lado de lá também tem um adversário que tem suas estratégias e suas armas. Então, de uma forma geral, acho que foi um clássico bem jogado, e a gente lamenta a derrota, mas já temos que nos preparar para quinta-feira, para a próxima partida da competição. E
E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje com mais novidades sobre o nosso Vascão. Até a próxima, deixa o like, se inscreva. Fui!